Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Rosa Choque Podcast, uma iniciativa do Clube Sorotimista de Presidente Prudente. Hoje vamos abrir espaço para um tema absolutamente essencial: a participação da mulher na política. Não como exceção, mas como liderança, decisão e transformação social. Vivemos em um país onde as mulheres já são maioria da população, maioria nas universidades e a presença crescente no empreendedorismo. Mas ainda enfrentamos barreiras profundas para ocupar espaços de poder. E é justamente isso, e neste episódio tão importante, que nós vamos bater esse bate-papo incrível com duas mulheres que vivem na prática os desafios, as conquistas da vida pública. Bárbara Vilches, prefeita de Presidente Venceslau, conduzindo o segundo mandato com foco em desenvolvimento, inovação, responsabilidade administrativa e políticas públicas voltada para o fortalecimento social. Uma mulher que transformou desafios em liderança. Sara Santos Lopes, vereadora em Presidente Prudente, atuante na defesa de políticas públicas modernas, acessíveis e alinhadas com as demandas da população. Uma representante que traz renovação, coragem, presença feminina no Legislativo. Sejam bem-vindas! E antes de iniciar, queremos agradecer aos nossos patrocinadores: Centro Universitário, Cidade Verde, UniCV, Polo de Presidente Prudente, com mais de 600 cursos de graduação e pós-graduação. Instituto AGC, que oferece palestras, workshops, vivências e capacitação customizada. E Patrícia Ferrari, neuropsicóloga e consteladora familiar. Sejam todos muito bem-vindos ao Rosa Choque Podcast do Clube Sorotimista de Presidente Prudente, um espaço feito por mulheres e para mulheres. Aqui cada episódio é uma oportunidade de empoderamento, informação e acolhimento. Solta a voz, com coragem, vai mais além e não se cala. É Rosa Choque poderosa, aprende, levanta, floresce, com força e garra acontece. Bárbara, seja muito bem-vinda, agradecemos muito a sua presença. E você está no segundo mandato, certo? Sim. Quais foram os principais desafios que você enfrentou sendo uma mulher? Eu primeiro quero agradecer essa oportunidade de estar aqui, de poder contar um pouco da minha história, partilhar, estar ao lado da Sara para mim é uma honra e uma alegria muito grande. Nós somos amigas e companheiras de vida pública, intercessora uma da outra. Sim. E para mim vai ser um momento muito especial eu poder falar com cada uma de vocês, cada um de vocês que escutam a gente. Eu acho que para mim o meu primeiro grande desafio foi porque eu fui a primeira mulher prefeita na minha cidade, né? Então as pessoas estavam acostumadas com uma liderança masculina. Eu era muito jovem naquele momento, eu fui eleita também a mais jovem da história da minha cidade, com 33 anos. E não tinha nenhuma experiência política. Então eu precisava mostrar para as pessoas que eu tinha a capacidade de fazer aquilo que eu nunca tinha feito, né? E fazer muito bem, né? Sem me perder por alguns caminhos que muitas vezes eles querem que as mulheres se percam. E o meu segundo grande desafio, com certeza, foi enfrentar a maternidade. Eu engravidei durante o meu primeiro mandato. Naquele momento não aprovaram uma lei de licença maternidade e eu não tive o direito de ter a minha licença maternidade. Então, eu ganhei o meu bebê numa quinta-feira, no sábado, quando eu tive alta hospitalar, eu já fui para a minha primeira reunião porque o meu bebê ficou na UTI e eu segui tocando assim, sem licença maternidade e tocando a gestão da cidade, amamentando, porque eu também tinha o sonho e o desejo de amamentar o meu filho. Eu acho que esse foi o grande desafio e é o grande desafio da mulher em qualquer profissão, tanto na política como em qualquer outra profissão, que é conciliar as funções que a sociedade impôs a uma mulher, né? Então, eu tive uma grande participação do meu esposo, onde ele tirou licença e ele acabou fazendo a licença paternidade ali, me ajudando nos primeiros 45 dias, a minha mãe, o meu pai, toda a minha rede de apoio, e consegui tocar e seguir. Graças a Deus, agora no meu segundo mandato, os novos vereadores que ali estão aprovaram por unanimidade e a próxima mulher que for prefeita em Presidente Venceslau, ela poderá maternar e ter a sua licença maternidade. Nossa, a gente já começou assim, né? Eu já fiquei assim, oi?
Como assim? Seu bebê ficou na UTI, você já foi para a primeira reunião, um direito básico, inacessível. Já fiquei um pouco desnorteada, mas tudo bem. Que bom que agora temos aí para uma próxima prefeita. Ou também se inspire, mostrar para as mulheres, né? Quando a gente fala também do empoderamento da mulher no empreendedorismo, quando a gente é empreendedora, a gente sabe que a gente não goza de alguns direitos que a pessoa contratada, CLT, tem. Que o empreendedorismo ele tem uma dinâmica diferente de administrar. E foi assim que eu fiz com a vida pública. Eu digo para vocês, mulheres, não deixem que os seus sonhos de empreendedorismo, de trabalhar fora de casa, anulem os sonhos de ter uma família, de ser mãe. A gente é sim capaz de maternar, de trabalhar, mesmo quando nos tiram até os direitos básicos. Sim. E como surgiu esse interesse pela política? O meu interesse pela política surgiu de um trabalho voluntário que eu fiz. Eu fiquei muito feliz quando eu escutei sobre vocês, sobre o propósito e a missão de vocês, porque eu fui presidente voluntária em uma casa de acolhimento de crianças e adolescentes durante 3 anos, e ali surgiu um inconformismo dentro de mim. Por que eu ganhei uma loja com 17 anos dos meus pais e tudo que eu sou e eu tenho veio do meu trabalho árduo ali naquele balcão? Quando eu fui para o Lar Aconchego, eu não sabia nada de assistência social, de presidência de instituição, de terceiro setor, e deu tudo certo. Eu peguei o lar com 21 crianças, numa casa que não dava para morar. Quando eu entreguei a gestão do lar, tinha uma criança e uma casa nova sendo inaugurada, e aí eu falei, por que tudo dá certo na vida da gente e na política parece que as coisas não acontecem, né? E aí eu falei, peraí, quando a gente começa a ter esse inconformismo, a gente tem que se colocar à disposição e tentar ir lá fazer a diferença. E aí eu me candidatei e aqui estou. Muito bem. Bom, seja bem-vinda, Sara. Obrigada. Eu quero começar quebrando aqui e também já perguntar como foi que você se interessou pela política. Olha, na verdade, meu interesse foi muito parecido assim em relação à Bárbara. Na verdade, eu nunca tive nenhum interesse político, nem nos meus melhores sonhos eu sonhava com a política, aonde eu estou. E tudo foi acontecendo na forma que deveria acontecer. Recebi um convite, a minha comadre, na verdade, né, ela que recebeu o convite para sair candidata, e ela falou: ah, não, eu já tenho meu trabalho, né, ela é empreendedora, mas eu tenho uma pessoa boa que é muito bem relacionada e você vai gostar. Aí esse convite chegou até mim desta forma. E aí, daí as coisas foram acontecendo. E sempre, apesar da minha formação, eu sou administradora de formação, sempre trabalhei com administração, gestão de pessoas, dei aula que nós mulheres nós somos demais, né? Vamos falar assim, né? Sim. Nós temos essa capacidade de estar o tempo todo, em todos os lugares, né? E então sempre fui muito dinâmica, 2, 3 trabalhos juntos, né? E conciliando tudo. E quando eu recebi e sempre fui, ao mesmo tempo, eu sempre fui muito social. Eu participo de uma comunidade, que é a Mãe da Igreja, há mais ou menos uns 25 anos. Então, a vida de comunidade nos ensina muito a ser gestoras, a olhar com mais, ter um olhar mais atento à necessidade do outro, né? Então, assim, a comunidade, a igreja é uma escola maravilhosa. E quando você passa, não tem como você passar e não gerar fruto e aprendizado. E dentro desse todo o processo, quando eu recebi o convite, aí eu falei assim, mas eu não tenho nada a ver com política, eu não sou ser político, né? E eu lembro que foi até o Daniel Tárcia que foi na minha casa fazer esse convite, né? Hoje faleceu, né? Deus sabe todos os caminhos, mas ele que foi me fazer o convite, eu falei, Daniel, o que eu tenho a ver? Não tem nada a ver com isso. Ele falou assim, você que engana, você é um ser político, sim. E dentro, quando a gente olha para a mulher, esse universo político, ele tem um olhar julgador assim para a mulher que não tem capacidade, que vai fazer todo o trabalho para desistir, né? Encontrar nas nossas forças, de repente a política trabalha, eu falo que o grande desafio da mulher está dentro da política é vencer a própria inclusão dentro dela, né? O desafio é diário. E assim, iniciei esse trabalho com a política, eu fui eleita
dona de casa, lavando, passando, cozinhando, participando da minha comunidade, que eu nunca deixei, voluntária em duas entidades no meu coração, que fazia parte ali do meu rol de trabalho, né, social, que é o Amor e a Resposta, e a Associação ao Apidal. E eu estive fora esses 11 anos do meu parar do trabalho, foi por conta da minha filhinha caçula, que ela nasceu com síndrome de Down. E o que tudo isso faz? Eu me recolhi dentro da maternidade atípica, porque eu não tinha aquele suporte para continuar, porque é um lidar diferente de terapias e tudo mais. Para muitas pessoas, e inclusive assim, para muitas mulheres, infelizmente, a minha vida de empreendedora, do trabalho, da entrega para fora já estava terminado, eu tinha encerrado a minha carreira. E eu mostrei que isso pode ser totalmente diferente em a todo momento. 11 anos em casa, me dedicando à maternidade, tenho duas filhas, uma de 14 anos, a Maria Luísa, e a Gabi, que tem 12 anos. É possível. Como você disse, né, Bárbara? Nós, mulheres, temos o dom de fazer das nossas fraquezas uma fortaleza. E todas as vezes que eu olho uma fraqueza minha, eu enxergo ela aqui e eu sei que eu preciso passar por ela. Então é assim que eu venço o dia a dia dentro desse universo e incentivo mais mulheres a estar sim dentro da política, porque o lugar de mulher também é na política. Está aqui essa prefeita maravilhosa que eu amo, admiro o trabalho dela. Eu chegando agora no primeiro mandato, aprendendo e trabalhando ao mesmo tempo, eu posso dizer uma coisa para você. Foi o meu melhor trabalho que eu já tive na minha vida. Apaixonada por esse fazer, eu fico naquela política da entrega e não da narrativa. Ai, Então, hoje a gente coloca a mão na massa, vamos lá, o que eu preciso fazer é isso? Onde, eu sei onde que eu quero ajudar. Eu sei que eu já fiz tantas coisas boas que se o meu mandato terminasse aqui, eu terminaria feliz. que incrível. A sua dinâmica é diferente, né, da Bárbara. Tem debate, negociação. Quais são os maiores desafios que você vê hoje de uma mulher ocupando uma cadeira da Câmara? Isso, assim, o legislativo, eu entrei sem entender nada. E ao longo dos dias, dos meses passando, eu entendi que o nosso papel ali dentro, principalmente da mulher, é um papel importantíssimo. O vereador, ele tem que se valorizar a todo momento, porque o legislativo, eu falo, longe daqueles que olham o vereador e acham que é só um intermédio de tapar um buraco, puxar um mato, podar uma árvore, acudir aqui, acudir ali, vai muito mais além. Está ali junto com o executivo, andando de mão dada com o executivo. Se a Câmara não caminha, o executivo também não caminha. Então, é o tempo todo é esse alinhamento de propósito e saber aonde quer chegar. Então, esse trabalho do legislativo eu enxergo como essa forma, né? É sobre leis, é sobre fiscalizar, é sobre entender e é sobre o entendimento maior ainda que eu vejo, né? Acima de tudo isso, é entender que as pessoas, eu fui eleita por 2.390 pessoas e hoje eu respondo à população toda de Presidente Prudente, não só 2.390 pessoas. Faço questão de olhar trabalhar por aqueles, principalmente que não me conhecem, não conhecem o meu trabalho. Então, olha a importância da gente mostrar o nosso trabalho. O vereador trabalha muito, ele tem que ser valorizado dentro do fazer dele. E, para mim, o que fica muito especial dentro dessa nova missão, que é ser uma vereadora, estar dentro de uma casa de leis, uma casa do povo, é ser simplesmente ponte. O tempo todo nós somos ponte. E Deus nos dá, eu falo que é a graça de conhecer pessoas incríveis que nós conhecemos. Quando chega a necessidade aqui, a gente sabe fazer um intermédio. Sim. E nisso a gente economiza um espaço de tempo que salva vidas.
Então, eu sou muito grata à política, eu falo que por isso que eu sou muito feliz, como eu nunca estive em nenhum outro trabalho, de estar aqui hoje, né? Ocupando uma cadeira do Legislativo com honra, aprendendo, eu digo isso, né? Sem nenhuma reserva, na humildade, porque eu não vim de um espaço político. Eu estou nesse espaço político e eu estou aprendendo. E todos os dias, Bárbara, até na entrevista que nós fizemos, eu disse isso. As pessoas confundem a docilidade com posicionamento e com firmeza, com propósito, com inteligência. Não tem nada a ver. As mulheres têm que entender que nós não estamos no palco para gritar. O seu posicionamento, a sua pessoa impõe respeito. Eu sou respeitada por todos os que estão à minha volta. Eu nunca escutei, só se fizer por trás, né? Mas na frente nenhuma piadinha, nenhum desrespeito. Eu tenho, assim, eu olho para esse meu 1 ano de vida pública aí, já cuidando com muito orgulho. Então, onde eu estou, o que eu conquistei de posicionamento e respeito. Que maravilha. Bárbara, você como a primeira prefeita de Presidente Venceslau, o que você acredita que falta para ter um ambiente mais acolhedor para as mulheres na política? Eu sempre falo isso, que eu acho que não é só na política que falta alguns ambientes para a mulher, é ter todo esse preparo das funções de uma mulher, né? A gente só foi ganhando função ao longo da nossa caminhada, a gente só foi aderindo deveres, né? E esquecer um pouco dos nossos direitos, essa coisa do... Eu sempre brinco, né? Eu gostei quando vocês falaram que vocês aqui trabalham o empoderamento na questão do empreendedorismo, porque eu falo que o empoderamento ele tem que ser humano. E o empoderamento não da mulher cancelar o homem, mas de uma mútua relação onde a gente se complete, onde a mulher ocupe mais espaços como lideranças, a vida pública, a política, mas isso ela precisa ser acompanhada pelo homem, porque para a gente poder ocupar esses espaços, a gente vai ter que ter a divisão e o compartilhamento com os homens, deles nos compreenderem, colaborarem, tanto nos afazeres em casa, quanto na maternidade, que eu falo muito isso, a maternidade, muitas vezes, é um fator de anulação de uma mulher. Né? Como a Sara disse, muitas pessoas acharam que 11 anos depois ela nunca mais voltaria por ter se dedicado, mas não. Tá aí, 11 anos de uma dedicação de uma maternidade atípica, vivenciando desafios todos os dias, e ela tá aqui de volta e com uma profissão que nunca tinha lidado, né? Então, eu sempre falo isso, que eu acho que os ambientes precisam preparar uma rede de apoio para que a mulher possa estar. Sim. Porque a gente está na liderança, mas não acabou a função de cuidar da casa, de cuidar da roupa do nosso filho, dos afazeres, da escola, da reunião. Sair daqui, eu vou para a reunião do meu filho da escola, depois eu tenho a formatura da educação infantil, e aí eu tenho que chegar em casa, pôr o meu bebê para dormir. E se eu não tiver o meu companheiro me ajudando, colaborando com isso, como que a gente faz, né? Então, é a sociedade compreender de que o homem não anula nada para estar no poder ou numa liderança. Uhum. E por que a mulher precisa anular? E aí, quando a sociedade coloca em xeque que para estar precisa anular, ela acaba anulando. Porque ela não vai abrir mão da família dela, não vai abrir mão de ter um filho, ela não vai abrir mão de cuidar da casa, porque acaba que vira como que um crime que a mulher comete quando ela não faz. E aí a gente vai deixando de estar em espaços de liderança. Uhum. A política... É como a Sara disse, eu também, graças a Deus, diferente da Sara, eu não sou tão doce, mas nas minhas orações todos os dias eu peço, me dá a docilidade da Sara, Deus, por favor. Você está nas orações dela, Sara, mas é como uma inspiração. É, uma inspiração de Ela docilidade desse jeito, eu já não sou tão doce. Mas graças a Deus também eu nunca vivi situações de desrespeito na política, porque eu tenho uma postura que eu deixei muito claro, que o que conta é a minha condição de fazer. E não por ser mulher. Então eu vejo que falta isso, o respeito, a mulher não ser olhada como um objeto, ela ser olhada pela capacidade dela, né? Haver essa, eu acho que é esse respeito mesmo, um ambiente extremamente masculino. Uhum. Tem reuniões que eu vou, que eu olho, é eu e mais uma mulher e olhe lá, né? Muito difícil isso. E toda a compreensão do seu entorno, dos seus amigos, da sua família, que eu acho que é o que a gente mais precisa para poder estar e ser uma liderança. Você deixou bem claro aqui desde o começo, né, que a rede de apoio foi essencial para você. Então, acho que a família da gente nos apoiar,
no meu caso, os meus pais, os meus irmãos, os meus melhores amigos, porque a vida pública nos rouba algumas coisas. A gente já não participa mais de tudo que é fim de ano mesmo. A minha agenda, eu não sei nem para onde eu vou, nem para onde eu venho, nem assim. Eu tenho amigos me mandando, a gente pode pelo menos comer uma pizza para fechar o ano. Não tem uma data para comer uma pizza, porque eu tenho formaturas, eu tenho todos os eventos de fechamento, a gente. Então é muito complexo as pessoas não abandonarem a gente nessa fase, porque eu sei que é uma fase que vai passar na minha vida. Então é muito importante que eles não nos abandonem, que eles façam parte de tudo isso, porque também tem uma coisa. Dizem que quando a política pica, a gente nunca mais sai dela. Não, não é isso. É porque quando a gente se dedica, é necessário estar lá. E só quem vive essa intensidade da vida pública consegue entender essa entrega. Então eu falo que a nossa rede de apoio, família e amigos, precisam estar conosco, porque eles não vão viver a entrega, como a Sara disse. Eles não vão entender o que é ser ponte, o que é salvar uma vida, o que é desburocratizar um sistema, o que é ajudar uma família. Mas se eles estão ali vivenciando com a gente, eles podem viver um pouquinho dessa alegria e entender por que a gente se entrega tanto, por que a gente vive tanto isso. Nossa, muito bonito ouvir vocês falando, assim, vocês são referências, com certeza. Sara, muitas mulheres são cobradas pelo comportamento, aparência, competência. Como isso aparece no seu dia a dia enquanto vereadora? Olha, só pegando só um pouquinho do gancho que a Bárbara disse, Claro. nós não podemos parar pelo que a sociedade nos impõe ao nosso redor. Nós temos que entender que o nosso maior valor está dentro de nós, não está no valor que o outro te olha e a partir do olhar do outro você vai se formando. Não. A partir do seu olhar, você se forma e busca a sua referência própria todos os dias. Isso que nos garante estar aqui hoje, né, Bárbara? Porque, como ela disse, tudo continua da mesma forma. Marido, Só aumentou mais um. filhos, casa, o mercado não aparece sozinho, né, né, Bárbara? o mercado, então, é o maior desafio, eu acho. Então, as pessoas às vezes acham que... E não dá pra terceirizar, né? Não, é horrível. Alguém já fez compra pra você? Não Meu compra a marca Deus. que você gosta. Não. E eu falo que sempre quando eu vou ao mercado, pra mim é o maior desafio, porque ir no mercado não dá pra ir com 20 minutos. Não, Você precisa ir com 2 horas. Tem que pegar o pão na padaria, você precisa ter meia hora. Porque sempre alguém para, alguém quer falar, alguém quer abraçar, alguém quer, as pessoas querem. E a gente tem, acho que, essa missão, né? E isso é tão lindo a gente ver dentro dessa nossa missão, porque é como se isso ficou raro. Raro ter uma pessoa assim. Às vezes me olha como, nossa, você não existe. Mas isso, o que acontece? Toda essa conduta de gentileza, de dedicação naquilo que faz, de entender, não é porque o bichinho da política picou e você nunca mais sai dele, não. Você, aí, a partir de então, foi como a Bárbara disse, a gente entende a missão da política. E aí nós percebemos o quê? Que a política precisa do nosso olhar. Não que somos insubstituíveis, não, mas a gente precisa deixar rastros bons para que novas mulheres, cheias de si, não cheia do que o outro acha que ela deva ser, que ela não deve ocupar, que ela não deve fazer ou fazer, mas cheia de si para que possa ocupar esse lugar e ter esse olhar em torno, porque o nosso olhar dentro da política da mulher ela é muito diferente do olhar do homem, em todos os sentidos. E como ela disse, não estamos aqui levantando só mulheres, não. A balança se faz necessária, mas quando nós olhamos para a balança da política, É desproporcional. desproporcional. Então, se hoje nós encaramos, né, nos expomos, porque a gente se expõe, né, Bárbara? Muito. E é isso que ela falou, eu não consigo ir nem na padaria, nem se for pegar um pão, eu falo, se tiver com muita pressa, eu falo, desce, amor, rapidinho você, né? Porque se eu for é 2 horas. Então, assim, porque as pessoas já não têm mais isso. Então, a gente deixa esse recado, né, Marta? E esses desafios que você falou, né, para a gente se manter dentro dela, com esse olhar, o que o outro julga, o que você veste, o que você deixa de vestir, isso tem sim. Se tem, porque a gente carrega essa imagem. Mas eu penso uma coisa assim, muito minha mesmo, né? Eu nunca posso deixar de ser quem eu sou. A minha essência de estar com uma calça jeans, de colocar o que eu quiser colocar, porque isso aqui não diz respeito do que eu sou. Isso aqui é um adorno. Que a gente coloca um brinco, uma roupa mais arrumada, né? Mas a minha essência jamais deve mudar. E quando o outro entende isso,
que mesmo que você estiver, de repente, com um short, encontrando no mercado, é a mesma coisa de você toda num terninho, linda, em sessão no plenário. Você é a mesma mulher, você é a mesma pessoa. Então, quando a gente se coloca dessa forma, e eu trago outra coisa comigo, Bárbara, personagem não se sustenta dentro da política. Você falou uma coisa aí que eu ia falar sobre isso, sobre ser comum na política, né? Eu brinco com as pessoas assim, vocês acham que lá na minha casa é a casa da Doriana, né? Que tem um café da manhã cedo, uma mulher vestida de preto e branco, aquela mesa. Eu ainda brinco com as pessoas. Porque a sociedade afastou muito o político da realidade comum. A Sara falou assim, a gente ser comum, né? Eu, por exemplo, eu não tenho ninguém que cuida da minha casa, sou eu que cuido, sou eu que cuido do meu bebê, eu não tenho babá, é a minha rede de apoio. E as pessoas, e eu falo isso para as pessoas, eu sou mãe, eu sou filha, lavo, passo, cozinho, eu faço mercado, eu vou na padaria. Então, assim, a política, ela também, que eu acho que essa é uma função nossa dentro da política. Mostrar que o político ele é um ser humano comum. Uhum. Eu moro na mesma casa, como a Sara disse. Além dos valores e princípios, que eu acho que isso é inegociável em qualquer momento da vida. Mas eu falo assim, estar política, um período político, não fez eu mudar a minha conduta de vida. Eu como no mesmo cachorro quente da esquina que eu comi minha vida inteira. Eu almoço no restaurante que eu comi sempre. Moro na mesma casa. E quando a política ela é levada para o lado errado, ontem eu ouvi uma entrevista que o Dimas Ramalho, do Tribunal de Contas, falava isso. Se o seu político está vivendo uma vida que ele nunca teve, pode desconfiar. E eu acho que é isso que nos afastou tanto da sociedade e desmoralizou a política. Porque hoje eu vejo que a gente, graças a Deus, aqui na nossa região já tem inúmeros exemplos que estão quebrando esse tabu do político distante, daquele que enriquece, some. Mas esse comum ir na padaria, ir no mercado. Por ser um pouco mais jovem, tomei alguns cuidados. Por exemplo, difícil você viver com um short. Eu tomei algumas coisas assim que eu me assegurei para não sofrer alguns tipos de ataque. Então, Você já teve algum episódio? Vocês já tiveram? Não, nunca tive, porque eu sempre pensei, eu sempre evitei, eu já penso antes, na verdade, assim. eu também comentei, mas eu não sou de usar, mas isso é da minha essência. Mas é isso que a Bárbara falou. Nesse quesito, a gente se policia sim. Eu acho que sempre tem qualquer profissão. Porque, além de tudo, nós temos um respeito que trazemos conosco, né? Primeiro assim, eu vou falar algo religioso, né? O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, do jeito que eu cuido daqui, eu cuido daqui. Então, eu sempre tive esse cuidado de toda uma vida. Agora a gente acaba tendo um cuidado um pouquinho maior ainda, né, Bárbara? Eu acho que você não vai. Existe, né? Você, como mulher, você tem. Eu sempre falo isso para as minhas amigas que decidiram estar na política, entrar na política. Você tem dois caminhos. Você pode pôr um vestido, um tubinho, um decote e chamar a atenção e abrir inúmeras portas com isso. Ou você pode se vestir comumente, como uma mulher, e abrir as portas pela sua condição cognitiva e méritos de dar conta daquele recado, né? Então, eu acho que em qualquer profissão, em qualquer lugar, a mulher ela tem uma escolha do que ela vai fazer, né? Eu tenho algo assim que eu trago comigo muito interessante, Bárbara. As pessoas falam assim, Sara, é impossível falar não para você. E eu não preciso mudar nada, eu não preciso mudar o meu tom de voz, eu não preciso fazer nenhuma dinâmica diferente do que eu já sou. Porque é pedido, tudo que eu peço tem um porquê, tudo que eu peço tem uma razão, tudo que eu peço pelo outro tem uma finalidade, aí a pessoa me olha, impossível falar para você. Vou citar um exemplo. Tem um projeto que aqui em Prudente chama Projeto Carona. Então, todo mês eles me pedem uma ajuda na doação de alimento, que eles pegam, olha que bacana isso. Uma vez por mês, em média, acho que são 30 ou 30 e pouco pessoas deficientes, mas não deficientezinho, não, deficiente mesmo, cadeirante, que precisa trocar fralda, dar comida na boca, uma grande parte deles, né? Então, assim, é um doar que eles fazem, coisa mais linda. E aí eles pegam de manhã, entregam todos eles no final do dia. E dá café da manhã, almoço, tudo. Então, sempre eles me pedem, e eu faço com muito carinho. Aí a gente conhece muita gente, pede aqui, né, Bárbara? Pede ali. Eu tenho um amigo, eu posso falar o nome dele? Claro. Ele é o Robson Cortez. Eu passo a lista para ele, ele sabe a finalidade, eu não peço nada para mim.
do jeito que eu mando, não dá assim, 1 minuto ele me responde, pode pegar isto aqui que você colocou na lista que eu tenho, você pode pegar. Olha que graça. Então, pessoas assim que eu vou encontrando no meu caminho, e isso dentro da política, fora da política, porque isso é fora da política, que por tudo isso que nós carregamos como seriedade dentro da conduta, do que nós nos formamos ao longo dos anos, e que é um presente de Deus a maturidade, né, Bárbara? É. Ai, como eu amo a maturidade, né? Eu pego os jovens, se eu pudesse abrir a cabecinha dos jovens e colocar tudo dentro, né? Hoje tem uma adolescente em casa, então os desafios da juventude, porque a gente também já foi jovem, fez as nossas escolhas. Ainda são jovens. Ah, Então, assim, aí nesse sentido, isso é muito bom, isso é um presente que a política nos traz, essa seriedade do pedido, ser respondido, né? Então, eu sou muito grata a Deus por isso. ai, vamos para o próximo bloco, tá maravilhoso, mas a gente tem que fazer uma pausa. Rosa Choque Podcast. Aqui nós damos voz a histórias, lutas, conquistas e a sonhos de quem transforma o mundo todos os dias. O Centro Universitário Cidade Verde, UniCV, de Maringá com polo em Presidente Prudente oferece cursos de graduação e pós-graduação com nota máxima no MEC. O UniCV tem o curso certo para você. Bárbara, olhando para as meninas e jovens da sua cidade, o que você acredita que você inspira, estando no comando de uma cidade? Olha, eu tenho uma ligação muito forte com as crianças, né? E com as pessoas de mais idade. A minha mãe ainda brinca. Politicamente, filha, você escolheu os dois públicos que não te ajudam. Ela sempre brinca, porque ou é muito criancinha, ou é pessoa de muita idade que nem precisa votar mais. E eu falo que são essas pessoas que eu vejo ali. As de mais idade, o quanto elas me ensinam e contribuem para que eu possa ser mais madura, ver a experiência. E as meninas, as crianças, eu vejo assim, o quanto ter uma prefeita mulher, e elas ficam encantadas, assim, quando eu vou na escola, de ver que a gente pode estar ali. Quando eu engravidei, então, com aquele meu barrigão, eu tinha um barrigão enorme, assim, as meninas adoravam e perguntavam como era. E eu vejo, assim, que a gente estar nesse espaço é mostrar para elas que todo mundo é capaz, né? De que todas as pessoas podem estar ali. Eu tenho uma história que eu não venho de uma família rica, eu não venho de uma família de sobrenome, eu não venho de um grupo político, eu venho do nada, como qualquer outra pessoa comum, né? Porque às vezes a gente acha que alguns espaços são determinados só para alguns tipos de pessoas. E eu venho, com a minha história política, mostrar que o espaço que a gente quer chegar, a gente precisa acreditar e lutar por ele. Também eu tenho muito essa questão da oração, de rezar muito, mas também de fazer muito a minha parte com relação a isso. Então eu acredito que hoje, na minha cidade, eu já escuto várias meninas dizendo que querem ser vereadores, querem ser prefeitas, assim. Porque acaba que a gente convive muito e elas vão vendo ali, vão no gabinete. Meu gabinete tem um espaço para criança. Eu fiz questão de que ele tivesse um espaço para que as crianças frequentassem aquele lugar, para que a nossa sociedade entendesse que ali é um lugar de decisão e que todos podem fazer parte daquilo. Eu acho que eu deixo esse legado de mostrar que uma menina, quando eu fui eleita, todo mundo me chamava de menina, sem poder nenhum, sem condição financeira nenhuma, sem uma improvável, literalmente. Estou prefeita e estou conseguindo aí fazer uma história de administração que tem dado resultado para a nossa população. Gente, eu estou com os olhinhos brilhando. Fazendo muito. Olha, ela está sendo muito modesta nas colocações dela. Muito mesmo. E assim, Bárbara, só dizendo uma coisa, a especialidade de Deus é levantar os improváveis. Quando eu me candidatei, Sara, eu fui pedir bênção para todos os líderes espirituais da minha cidade, e um deles olhou para mim e falou: tchau, Davi, não vou te dar a bênção. Daí eu falei: nossa, pastor, poxa vida, eu não estou pedindo para o senhor me dar apoio político. Ele disse: não, sua história Deus já disse para mim. Você é o Davi, você é improvável, menina, mas você vai ser eleita. Ai, gente, que lindo. Eu falei que eu tô com os olhinhos brilhando porque eu fui uma criança que gostava muito de política. Eu não sabia nem o que era título de eleitor, mas eu tava ali, na política, gostava, sou de cidade pequena. E assim, você já pensou, se tivesse uma mulher prefeita na minha pequena cidadezinha, as meninas devem te ter como referência. Isso é incrível. Sara, muitas mulheres têm vontade de estar na política. Por onde começar? Qual seria o primeiro passo possível e real?
olhando para a minha vida, que também foi uma eleição de improvável, que ninguém acreditava. Se tinha 5, 10 no meu partido, eu era a 10ª. Aí foi diminuindo a conta. Se tinha 5, os top 5 era a 5ª. Se era o top 4, eu era a 4ª. Então, eu sempre fui, vamos dizer assim, aquele olhar do improvável, né? Da mulher que nunca esteve, desse estigma que boazinha não tem posicionamento, não tem experiência, né? Então, eu venho dessa linhagem do improvável. E eu digo, sabe o quê? Quando nós temos propósitos reais, a política acontece. Então, o recado que eu deixo, todas as mulheres que têm um propósito, e esse propósito é real, é verdadeiro, as coisas simplesmente, as portas se abrem. Quando a minha filhinha, quando a Gabi nasceu, 12 anos atrás, e quando ela nasceu literalmente, aí que nós tivemos a notícia, que acaba de nascer uma garotinha linda, perfeita, maravilhosa, com cromossomo a mais, com síndrome de Down. E aí, meu mundo caiu. Como que eu vou lidar com essa maternidade? O que que eu vou fazer com a minha filha? E foi aquele misto de sentimentos. Agora eu vou parar tudo mesmo, como de fato aconteceu. Parei, mas não me paralisei. Eu parei de ser, porque é isso que eu falo, o nosso valor está naquilo que nós somos. Eu tinha a clareza do que eu era, não me refletia no que eu entregava lá fora para a sociedade. E aí, mas enfim, com toda essa notícia, chegando essa garotinha com um cromossomo a mais na minha vida, e Deus é muito perfeito, e as coisas começaram a acontecer. O choro deu lugar para uma mulher que estava ali batalhando todos os dias, 40 dias de nascido, 3, 4 terapias no dia, de segunda a sábado. Ela deixou de fazer terapia no sábado há 1 ano atrás, mais ou menos, foi quando a gente parou de fazer terapia no sábado, que era de segunda a sábado, 2, 3 terapias. Então, aquele choro de receber aquela notícia deu lugar à fortaleza, deu lugar a uma mulher que estava ali destinada com o propósito de ver sua filha desenvolver, a sua filha ganhar autonomia e como caminhar as coisas aqui para nossa cidade. Acredito que também para a Bárbara é difícil essa questão da pessoa com deficiência e da família, que a gente não fala só da pessoa, a gente tem uma família por trás, né? E um grupo de mães com profissionais, e eu lá junto, criamos o quê? Formamos uma associação, a OPDAO. Eu estava ali mãe, mas as mães que tomaram a frente foi a Bia, a Tânia, profissional fisioterapeuta, né? E eu estava junto daquele processo, no mesmo barco, vamos dizer, no mesmo barco ali do cromossomo 21, da síndrome de Down, navegando e convidada, né, a mergulhar em águas mais profundas, porque é esse o convite que Deus nos faz quando nos coloca um desafio em nossas mãos. É de conhecer, de lutar. E com isso, enfim, a associação tem, se eu não me engano, 9 anos. Hoje nós atendemos, por isso que eu falo do propósito. Olha como que Deus ele é muito perfeito. Eu sempre fui voluntária, trabalhei com mulheres, lá na Associação Amor é Resposta, dei curso de empoderamento feminino que eu dava aula, né? E trabalhei outras questões, economia doméstica, com aquelas improváveis, vamos dizer assim, à margem da sociedade, que a sociedade não enxerga nem como indivíduo. Deixei uma história linda com essas mulheres. Então, sempre nesse movimento. Por isso que eu falo, quando a mulher quer entrar na política, ela tem que saber por que ela entrar. Isso tem que ser sólido, tem que ser pautável isso, para que isso gere fruto, né? Traga uma verdade dentro dela estar ali. A Bárbara entrou pelo social, né, Bárbara? Foi pelo social. E entrou sem, assim, Sem saber sem nada. nada. Então, olha que lindo. E disso hoje, a associação hoje a gente atende em média 60 famílias, oferece um trabalho gratuito de físio, fono, terapia ocupacional, psicóloga, assistente social, uma equipe totalmente gratuito ali. Faz, de uma certa forma, é um lugar que a minha filha hoje, ela tem 12 anos, ela é mais feliz, porque ela encontra as amigas, e as amigas dela são demais, né? É uma graça de ver o desenvolvimento. E hoje, todos
esses 11 anos que eu me dediquei à maternidade, eu colho o fruto dela. Gabriela fez a segunda viagem para São Paulo, Eu acompanho a sozinha, né? churrasco na natação, ela arrasa. Com todas as dificuldades que traz a deficiência intelectual, com todos os desafios, que não tem nada de romântico ser mãe de uma pessoa com deficiência, tá? Acho que Hoje, nenhuma maternidade tem nenhuma. nada de romântico, nem a Não, atípica, nem a verdade. tradicional. Eu sempre digo isso para as Uhum. mulheres, todas têm desafios, né? Todos os desafios acabam mudando um pouquinho, mas é desafiador. Mas quando eu vi a minha filha ir para São Paulo, uma semana, essa última vez foi num domingo e voltou num sábado, né? Ganhou medalha, trouxe primeiro lugar, trouxe terceiro lugar, trouxe quarto lugar, trouxe sexto. Mas para mim, se eu não ganhasse nenhum lugar, ela já é a minha campeã. Ela Eu já- olho para ela e falo assim, você é minha campeã, né? Por quê? E através da minha vida, do que eu impulsiono hoje a Gabi, outras mães vêm me procurar. Recentemente, uma mãe também de uma criança com síndrome de Down, 2 aninhos, se eu não me engano, que ela tem, se eu não estou confundindo, ela falou assim, Sara, eu acho incrível o jeito que você senta aqui comigo, conversa comigo, como que você está lidando, o que que você trilhou, e hoje na associação ainda eu sou mãe acolhedora. Nasce uma criança, uma mãe precisa de uma boa conversa, eu falo que sala de espera é sala terapêutica. Existe a troca. Então, voltando à sua pergunta, nós só precisamos ter um propósito. Vocês mostram que tudo é possível, né? Sim. Tô assim, é possível, tudo é possível. Bárbara, qual a importância que você acredita entre a sororidade e união entre as mulheres na política? Você já citou um exemplo aqui bem no comecinho, né? Quando você teve a lei negada. Eu acho que quando a gente fala de sororidade, primeiro é dar essa clareza sobre sororidade, né? Porque as pessoas pouco sabem o que é, pouco querem conhecer e muito menos vivenciar. Porque é aquilo do partilhar com o outro, né? Você querer que o outro estar bem, a outro estar bem. Eu vejo que a mulher vive inúmeras dificuldades sociais, mas principalmente a disputa feminina entre a gente. O quanto a gente, se não sou eu, também não vai ser ela, e eu quero te derrubar, e eu quero te fazer com que você não vá, que você não melhore. A gente não se veste para nós, a gente se veste para outra mulher. O julgamento da nossa roupa comumente vem de uma mulher. E eu acho que a gente precisa trabalhar nas mulheres essa união, como também nas classes. A classe política também precisa ser mais unida. Eu acho que essa união humana precisa partir de cada um de nós dentro da essência. E aí eu volto naquilo que a Sara falou, né? Como estar na política e como ter sororidade. Quando a gente tem um propósito de vida, quando a gente tem clareza o que Deus quer com a nossa vida, eu não preciso derrubar o outro, eu não preciso trapacear o outro, sentir inveja. Eu consigo ter sororidade, mulher com mulher, homem com mulher, ou com qualquer par, porque eu sei claramente que o que Deus tem para minha vida não vai mudar, a não ser que eu queira fazer o meu livre-arbítrio e não seguir as regras dele, né? Então eu vejo que assim, essa questão de você ter uma ligação espiritual, confiar em Deus, ter uma fé, não dizer que só tenha fé, mas praticar essa fé e fazer exercício de fé com religiosidade, porque é um abastecimento necessário. Só acreditar em Deus não nos basta na vida. Você buscar encontrar o que é a sua missão de vida. Você colocar o seu propósito em ação. Porque uma coisa é ter propósito, outra coisa é ter missão. Propósito é aquilo que você quer. E missão é você colocar o seu propósito para servir os demais e você ser feliz. Então eu vejo que quando a gente se descobre, quando a gente acredita na gente, quando a gente tem fé em Deus, eu não preciso fazer maldade, eu não preciso deixar de construir, de ajudar. A gente sabe que o nosso lugar está guardadinho, o cara lá de cima não erra, não falha, então a gente consegue ter essa sororidade, ter essa irmandade, compartilhar. E eu sou grata por ter clareza do meu propósito, por todos os dias trabalhar na minha missão e ser muito feliz com o que Deus tem para minha vida. Ah, que lindo. E é tão bonito assim quando a gente entende isso. Eu vou citar um exemplo dentro da minha comunidade que eu participo. Eu sou ministra da Eucaristia, o meu esposo também, e quando eu fui eleita, quando iniciou o mandato, em janeiro, as primeiras perguntas que eu recebi foi: você vai continuar sendo ministra ainda da Eucaristia? Eu olhei de mulheres. E sim.
até que meu diretor espiritual, meu padre, diga o contrário, Aham. mas eu não estou fazendo nada contra aquilo que me propus, né? E pelo Pelo contrário, aí que eu contrário. tenho que dar mais exemplo ainda. Isso para entender, e o que, sabe como que eu percebo, como que a gente cria esse ambiente mais favorável para mulheres valorizar outra mulher, para a mulher olhar para outra e falar, nossa, você está tão bonita, que Sim. linda que você está hoje, né? A gente vai desmontando e desconstruindo a diversidade dentro da mulher. Quando a gente olha para o ponto forte dela e valoriza o ponto forte. Valorizar as Nossa, você é virtudes. tão maravilhosa nisso que você faz, hein? Parabéns. E aí você vai criando não inimigas, não que isso não seja de Uhum. verdade, não, porque eu falo de verdade. Você vai criando aliadas. E aliadas fortes, aliadas empoderadas, que quando vai entender que o seu olhar para ela é verdadeiro. E aí já deixa de ser, mesmo que inconsciente, né? Vamos falar assim, uma competição. Isso aí era carne. É, Quebra-se essa e barreira. foi bonito o encontro de vocês duas, porque deu pra ver a admiração mútua, né? Um Ai, aqui, outro aqui. E é ambas muito na política, verdadeiro. tudo bem que são cidades diferentes, né? Sim, Cargos diferentes, cargos mas foi diferentes. bonito olhar e ver a admiração que uma tem pela outra. Bom, agora eu vou parafrasear aqui a Bárbara, que ela disse sobre sua doçura no diálogo, como construir um diálogo essencial em ambientes desafiadores e predominantemente masculinos, como a Câmara de Vereadores. Sendo eu mesma. Exatamente isso daqui. A desconstrução minha dentro do ambiente político é só eu ser eu mesma. E desse jeito você vai desconstruindo e construindo outros olhares, outros posicionamentos, ganhando respeito, sem ter que gritar, bater em tribuna, querer mal por amiguinho, torcer para que as coisas dele não dê certo. Como que é a frase que você fala lá? Como que é que você fala? Que eu amo pouco. Do que o Marangoni sempre brinca, a frase da política, que você escreve, esse grupo não está bonito, amiguinhos. Sem feiura. Sem feiura, Sem feiura. amiguinhos. Sem feiura. Quando o grupo começa a fazer muita coisa, ela fala assim, sem feiura, amiguinhos. Uma política sem feiura. Eu falo assim, ó, sem feiura, né? Assim, ai, por favor, não vamos fazer feiura dentro desse ambiente, não. Porque existe quase 250 mil pessoas dentro da nossa cidade, fora as outras que a gente acaba sendo inspiração, Uhum. que nos olham. Então, o mínimo que esse lugar, esse cargo, ele merece, nós sejamos dignas dele. Dignas na postura, na verdade, no que nós temos por certo e errado, mostrar que nós podemos ser diferentes dentro de um ambiente totalmente hostil para as mulheres, totalmente hostil muitas vezes para a honestidade, né, Bárbara? Aham. Onde isso vira um quesito, né? Assim, nossa, né? Você é honesta. Então a gente vai Existe, né? Existe. Pasme, Muita existe. gente. Existe Muita gente. Eu estou ao lado de uma pessoa que, quando eu crescer, eu quero ser igual ela, tá? Eu também já quero, mas vejo vocês duas, que eu quero ser igual. Então, assim, a gente vai desconstruindo desta forma, mostrando que nós não precisamos crescer em cima de narrativas pessoais e nem políticas, a gente precisa, como eu amo essa fala do Marangoni, a gente tem que ter a narrativa da entrega, da política que entrega e da pessoa que entrega. Sim. Bárbara, quais ações ou políticas públicas que você acha que fomenta, né, a representatividade feminina nos poderes públicos? Eu acho que só o fato da gente estar lá já fomenta. Mas quando a gente tem eu acho que o olhar da maneira de administrar e tomar as decisões, a gente fomenta a mulher e a questão feminina dentro das políticas públicas. A gente sempre toma decisões não baseadas na razão ou apenas só nos números. Eu falo que a mulher ela coloca a afetividade dentro da gestão, né? Então, assim, por exemplo, tem uma questão que final de ano, Natal, eu criei um espaço chamado, a nossa gestão criou um espaço chamado Vila Natal, porque eu queria que as pessoas tivessem momento, tivessem espaços para estar com a família, compartilhar momentos com os amigos, tirarem fotos, e 5 anos depois, a frase que eu mais ouvi foi, muito obrigada.
por estar criando memória afetiva no meu filho. Muito obrigada. Todo ano a gente vem aqui. Então, foi uma política pública que eu não criei pensando só, assim, a gente cria ali na hora como gestão, que precisa ter entretenimento, cultura, mas a mulher tem essas questões que ela pensa muito como mulher, como mãe, como quem cuida, né? Eu acho que uma das virtudes da mulher é essa questão do cuidar, né? A gente tem, é uma característica da mulher o cuidar. A gente nasce com essa característica. Então, na hora de tomar decisões nas compras, de fechar contratos, por exemplo, o meu sonho na entrega do material escolar era entregar um lápis Faber-Castell para as crianças. Eu não queria lápis de cor, eu queria lápis de cor Faber-Castell. Porque quando eu era criança, eu achava o máximo quando meu pai podia me dar o Faber-Castell. E como mãe, eu quero dar um Faber-Castell para o Francisco. E eu queria que as minhas crianças tivessem. E aquilo teve muito impacto. De muita mãe, de muita avó, vir olhar para mim e falar, eu não tinha condição e eu estou muito feliz. Então, assim, na hora da compra de um tênis, de um uniforme, eu dei o primeiro abrigo sem forro. Esse ano eu já quis com forro, não aceito sem forro. O tênis, de ser um tênis que não parece de prefeitura, que a criança que não tivesse um tênis pudesse usar o tênis para passear. Então, são alguns detalhes que a mulher tem condição de pensar e de empoderar as mulheres como um todo, né? É como verdade. mãe. E eu vou te interromper para peço licença para dizer que olha o olhar dessa prefeita querida, que poderia ser olhar exemplo para todos os prefeitos de todas as cidades. Teve a exposição. Eu, como mãe atípica, eu fiquei assim, me deliciando, não perdi um vídeo dessa maravilhosa que ela fez durante um período. Vou deixar ela falar, ela vai ter propriedade. Ela fez para as pessoas com deficiências, autistas, né? Enfim, Isso. pessoas com deficiência, não ter barulho, não pagar, foi gratuito os brinquedos, né? Então, proporcionou algo que é só um olhar de mãe intuitiva, daquela que conhece e daquela que fala assim, ó, você pode deixar essa criança dar por esse período no brinquedo, que isso não vai te fazer falta. Vai ser R$5, R$10 que vai te fazer falta, né? Então, e tudo isso, a política precisa de um olhar. E esse olhar, nesse lugar onde você está, Bárbara, você é muito necessária, você cria história, você está deixando um legado. Para outro chegar nos seus pés, minha querida amiga, vai ter que subir muito a régua. Você subiu a régua. No ano que vem, quando for exposição, eu sei que isso vai estar muito mais ainda, né? Já tem outras cidades, a gente fez a festa do peão, a gente resgatou a história de Venceslau com relação a rodeio e a festa, porque tinha uma festa muito tradicional que se perdeu ali por questões políticas. E nos meus primeiros 4 anos eu não fiz festa, porque eu tinha que colocar a prefeitura em ordem, reformar escolas, pontos de alagamento, renovar frota, construir farmácia, e eu decidi que administrativamente não dava para fazer festa. Mas no meu 5º ano, na reeleição, depois da casa em ordem, superávit, contas aprovadas pelo tribunal, material de qualidade, eu falei, agora está na hora de gerar lazer e entretenimento à população, mas desenvolvimento econômico também, porque uma festa gera. E aí a gente fez uma festa de portões abertos, gratuitos, onde eu queria que toda a família fosse, independente de ter condição financeira ou não, pudesse assistir um show, vivenciar ali tudo que gira em torno de uma festa do peão. E aí a gente teve a grata satisfação, eu tive um parceiro que fez essa festa comigo, o Fábio Pratos, o Fabão, deixo até aqui o meu abraço a ele, e juntos criamos essa hora silenciosa que inclui a criança autista ou com hipersensibilidade sensorial, onde no sábado, durante 2 horas da tarde, durante 2 horas corridas, o recinto inteiro foi silenciado, fechado, e só entrava aquela criança e a família dela para viver todos os brinquedos do parque. Os brinquedos não tinha música, não tinha luz, a praça de alimentação não podia lavar louça naquela hora, não podia fazer nada. Ali era silêncio total. E eu fico muito emocionada, porque assim, foi muito bonito, foi muito bonito. Na primeira hora eu só chorei com as crianças, porque eu não sabia se eu subia no brinquedo, se eu chorava com a criança, se eu chorava com a mãe, porque elas também ficaram Elas assim. também, porque não tinha, nunca teve nada, minha amiga. E foi assim, foi uma vivência muito forte para a criança, mas para a família também viver aquela experiência. Teve uma família que chegou em mim e falou assim, a gente nunca foi nem na praça da cidade.
e a minha filha brincou em mais de 5 brinquedos tranquilamente. Eles esperarem as filas, porque é um desafio para criança autista. Então ali foram diversas superações. E a inclusão realmente proporcionada. Porque quando a gente fala de inclusão, não é a gente colocar de qualquer jeito a criança, é a gente gerar equidade dentro de uma festa do peão para aquela criança poder participar. E a gente fez isso e foi muito legal. E eu falo pro Fabão que o ano que vem na festa do peão eu tenho sonhos maiores, que eu quero que as crianças atípicas ali vivenciem essa festa junto com as famílias e que a gente possa ir quebrando os desafios de inclusão que muitas vezes estão só no papel. E como a Gabi, que as crianças ali que viveram o parque e a Gabi viajou a São Paulo, que a gente possa mostrar aos adultos que é possível. É possível. Só precisa de uma mãozinha, de uma forcinha, de alguém que coopera. Ai, Precisa como de não um se olhar. emocionar? Precisa de um olhar. E esse olhar, mulheres, né? É só mulher que É só tem. mulher que tem. A minha pergunta seria essa: o que você diria para quem critica a mulher na política? Esse é o seu momento, Sara. O que eu diria, conheça, passa um dia comigo, Sim. eu te convido. Eu te desafio passar um dia comigo e desafio também passar um dia com a Bárbara, com toda a rotina que nós temos. Que aí, a partir desse momento, você vai olhar e falar assim, eu quero. Então, a minha quebra dessa mulher que às vezes nos olha, né, Bárbara? As mulheres ainda que não entendeu esse papel lindo, esse olhar único, esse olhar atento a toda a sociedade que nós temos, não é um olhar único, é um olhar atento a tudo. 360 graus. Vem passar um dia comigo. Meu gabinete vai estar de porta aberta, você faz toda a minha agenda comigo. De verdade, não é um convite para ficar assim, não, no ar, não. Venha que você vai ser muito bem-vindo, eu acredito assim também, para entender. Aperta o cinto, viu? Aqui o negócio. Aperta o cinto, é isso aí. Então aí vai ver assim que nós somos reais, nós trabalhamos muito mesmo. Paramos aqui através desse convite que nós recebemos para falar sobre política, sobre o papel da mulher, sobre entender todo esse universo, né? O quanto se faz importante a mulher ocupar todos os espaços. Por isso que em todos os espaços tem que ter a presença da mulher, porque é só assim que a gente vai começar a mudar esses olhares, esses pontos de vista. E falando e pegando o gancho que a Bárbara falou, não queremos tirar o lugar de homens, queremos trabalhar juntos. Sim, eu falei essa semana com uma colega também. Nós precisamos de mulheres em todos os espaços, seja na política, seja na polícia, seja em qualquer lugar. Nós precisamos. Bárbara, deixe uma mensagem para as mulheres que têm o desejo de entrar na política, mas ainda falta um pouquinho de coragem. Eu vou voltar a dizer para você, mulher, que tem o desejo de estar na política, mas se te falta coragem ou entender um caminho, primeiro, se conheça, entenda seu propósito, entenda sua missão, veja o quanto você está a fim de servir e fazer pelo outro. Estar na política é não olhar para as críticas, é não se importar com o que os outros pensam ou falam de você, mas é estar conectado com o que realmente te mantém ali. No meu exemplo, é executar, é ver o resultado para a minha população, é deixar um legado, como a Sara disse, é que a minha população entenda que a política pode ser boa. Eu sou muito feliz, como a Sara falou, eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu amo estar prefeita, eu encho a minha boca para falar isso, porque eu faço ela de uma maneira diferenciada e quebrando aí as regras da política, mostrando de que a gente pode ser jovem, a gente pode ser mãe, a gente não precisa ser de um grupo muito grande, mas a gente precisa ser de verdade e querer fazer pelo outro. Então, é isso que eu deixo de mensagem, vem participar com a gente, vem fazer a diferença, porque quando a gente faz a diferença na vida do outro, Deus faz toda a diferença na nossa vida. É a sua vez agora, respira. Sara, por favor, deixe uma mensagem para os nossos jovens e mulheres se inspirarem em você. Eu digo que eu trago dentro comigo que o verdadeiro líder
líder mesmo, a liderança e as suas escolhas está pautada no servir. Se você entende que servir, você vai chegar aonde você escolher estar através do seu servir, então a política está de portas abertas. Porque não existe a política da não entrega, não existe a política que você senta numa cadeira e ali cruza seus braços e tudo acontece. Não. É o avental do servir. Até eu fiz uma palestra que todos os dias nós temos que ter toda a humildade, e isso cabe dentro muito bem desse espaço político. Nós temos que lembrar que nós vestimos, amarramos o nosso avental e vamos servir todos os dias. E quando a gente entende isso, as coisas acontecem, e esse servir ele vem com missão, esse servir ele vem com propósito. Então, quem não entendeu que está nessa terra para servir, na verdade não entendeu estar em espaço nenhum, e principalmente na política. Porque quer servir mais, eu falo assim, eu vou entrar na política que não trabalha. Né? Não para vocês. Não, isso não existe para vocês. Não, existe o servir, né? O servir, ele é todos os dias, ele é com amor, ele é acreditando mesmo, é o brilho nos olhos, como a Bárbara falou, ela ama ser prefeita, e eu vou usar a palavra dela, eu amo ser vereadora, eu amo estar nesse lugar onde estou, porque desde sempre o meu sobrenome foi servir, e é um lugar onde que eu me encontro mais ainda dentro disso, que é servir, é ser essa ponte. Nossa, eu estou honrada por conhecer vocês. Parabéns pelo trabalho de vocês. Queremos que se multipliquem Bárbaras e Saras por aí. E agradeço muito a participação de vocês. Bom, agradecemos muito a participação das nossas convidadas e também convidamos a você a se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar com quem você gosta, porque aqui você encontra conteúdo de valor. Até o nosso próximo episódio para você que é poderosa e vitoriosa. Solta a voz, com coragem vai mais além e não se cala. É Rosa Choque poderosa, aprende, levanta.